Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso da reforma, vamos entrar na reta final do regime próprio, para a gente poder estudar esse regramento de transição e finalmente entrar na segunda etapa do curso, que é a parte do regime geral de previdência social. Os alunos falam, professor, quando é que vai ser regime geral? Vai ser depois do regime próprio, porque isso foi estrategicamente calculado. Didaticamente, é necessário passar pelo regime próprio para entender determinadas regras do regime geral, conforme nós vamos ver em breve. Cada vez mais os regimes públicos de previdência eles se aproximam. E a tendência é que na próxima reforma grande da Previdência Social, algo em torno aí de cerca de 10 anos, haja a extinção do regime geral e do regime próprio, criando, pelo menos em termos de regime próprio federal e regime geral, um regime previdenciário único. Existe mais de uma regra de transição. Isso acontece também no regime geral, lá ainda é pior. E esse é um dos pontos de dificuldade desta emenda constitucional 103 de 2019. É necessário que o previdenciarista, quer seja o procurador, o juiz, o advogado, o servidor, aqueles advogados que hoje atuam, têm uma grande área da advocacia previdenciária que é fantástica, que é o planejamento previdenciário. Isso ajuda demais para a pessoa saber dos requisitos, se programar, e há até situações concretas que dá para agir, indenizar algum período de contribuição. Essa parte do planejamento previdenciário que há de melhor, e a advocacia privada que não está nessa ainda, entre, porque é um grande campo. Tem muitos escritórios que fazem hoje, cobram pelos planejamentos previdenciários, e é algo inclusive interessante, porque inibe a ação judicial, planeja direitinho, evita até uma judicialização futura, porque se você planeja tudo direitinho, organiza direitinho, você diminui a chance de indeferimento administrativo. Desta forma, daremos ensejo ao estudo das regras de transição para os servidores federais. Por que para os servidores federais? Porque as antigas regras de transição ainda se aplicam aos servidores dos estados e municípios, até que haja incorporação na legislação local. Então, em termos de aposentadorias voluntárias, as regras antigas de transição da emenda 41, da emenda 47, continuam aplicáveis aos servidores estaduais e municipais, até que haja incorporação por alteração na legislação local, alteração na Constituição do Estado e na lei orgânica do município. Daí você vai ter que ficar antenado o seu estado, o seu município, para ver se já mudou a respectiva legislação local. Essas regras de transição é para os antigos servidores, aqueles filiados até o dia 13 de 11 de 2019, data da publicação da emenda constitucional de número 103. Vamos iniciar com a regra de transição do artigo 4º da emenda 103. O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data em vigor desta emenda constitucional, até 13 de 11 de 2019, conforme falei, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Vejam, só para ilustrar, antes da emenda 103, o servidor federal se aposentava voluntariamente com 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo. Homem com 60 de idade e 35 de contribuição. Mulher com 55 de idade e 30 de contribuição. Em sendo um professor exclusivo do ensino infantil, fundamental e médio, redução de 5 anos na idade e 5 anos no tempo de contribuição. Essas aposentadorias com proventos integrais antes da emenda 103. Havia ainda aposentadoria por idade. Se o servidor tivesse 10 anos de serviço público e 5 no cargo, e o homem já tivesse 65 e a mulher 60, aposentavam-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Essas regras que eu acabei de citar não se aplicam mais a servidores federais, mas continuam aplicáveis a servidores dos estados e municípios até que a legislação local seja alterada. Para o servidor federal, por sua vez, salvo aqueles que adquiriram o direito até 13 de 11 de 2019, não mais se aplicam as regras de transição dentro da emenda 41 e da emenda 47. O servidor federal que já implementou até 13 de 11 de 2019 alguma regra de transição da emenda 41 ou da emenda 47 tem direito adquirido a ela. No entanto, aqueles que não implementaram vão recair no regramento de transição que vai ser estudado a partir de agora. Essa regra de transição exige para o homem 61 anos de idade e para a mulher 56 anos de idade.
Exige do homem 35 anos de tempo de contribuição, pelo menos, e da mulher 30 anos de tempo de contribuição. O requisito mais duro é 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Se não tiver 20 anos no serviço público efetivamente prestados, não vai se aplicar essa regra de transição. Isso pode acontecer? Pode ser alguém que passou mais velho no concurso, que tenha muito tempo no regime geral e trouxe uma certidão de tempo de contribuição para implementar uma contagem recíproca. E esta regra ainda requer 5 anos no cargo efetivo em quem vai se dar a aposentadoria. Além dos 61 anos de idade homem, 56 mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 para a mulher, 20 anos de efetivo serviço público para ambos e 5 anos no cargo também para ambos, é necessário um sistema de pontuação, somando idade e tempo de contribuição. Essa pontuação para a mulher deve dar pelo menos 86 pontos e para o homem deve dar pelo menos 96 pontos. Uma regra 8,6 mulher, 9,6 homem. Mas ela vai progredir. Teremos uma progressão desse sistema de pontuação. E também teremos uma progressão de idade. Daí que essa emenda peca por não ter trazido as tabelas. E nós fizemos as tabelas como a gente está apresentando. Eu vou mostrar o texto da emenda da progressão, tanto da idade quanto da respectiva pontuação, e depois apresentarei para vocês, e vai estar postado no seu PDFzinho de apoio, as tabelas já simplificando tudo isto. A idade, ela vai progredir a partir de 1º de janeiro de 2022. A idade mínima, ela vai ser elevada, a mulher vai aumentar de 56 para 57, e o homem vai aumentar de 61 para 62, tá? Então, a gente vai ter um aumento na idade do homem e da mulher, mas só para quem implementar os requisitos a partir de janeiro de 2022. Já a pontuação, ela avança antes, a partir de 1º de janeiro de 2020, ou seja, a pontuação 8,6 mulher, 9,6 homem, é só para quem implementar os requisitos até 31/12 desse ano 2019, grava a aula em 25 de novembro. Quem implementar, quem não tiver os requisitos até o último dia de 2019, vai ter o avanço na respectiva pontuação. Aqui pouco importa o dia do requerimento administrativo. Para fins de enquadramento na tabela de pontuação, vale o dia em que os requisitos são implementados, mesmo que o benefício não tenha sido requerido. Essa pontuação para a mulher, ela vai acrescer 1 ponto a cada ano. A mulher vai parar em 100 pontos e o homem vai parar em 105 pontos. Ou seja, a regra 8,6, 9,6 vai virar a regra 100, 105. Ok? Bom, então nós temos que, para os servidores federais que implementarem os requisitos até o final, né? Aqui, até o final do ano de 2021, já que em 2022 eleva a respectividade, então quem implementar até o final de 2021, a idade é 61 anos para o homem e 56 para a mulher. Já aqueles que implementarem a partir de 2022, o que muda? Muda em termos de idade, o homem sobe 1 ano, vai de 61 para 62, a mulher sobe 1 ano, sobe de 56 para 57, o requisito idade acresce 1 ano a partir de 1/1 de 2022. Além disso, nós temos a situação da pontuação. Conforme falei, a pontuação do homem, somando idade e tempo de contribuição, observado pelo menos 35 anos de tempo de contribuição para o homem e 30 para a mulher, não basta somar idade e tempo de contribuição. Tem tempo de contribuição mínimo, 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Essa pontuação é 8,6 mulher, 9,6 homem, somente para quem implementar os requisitos até 31/12 de 2019. Quando você pega 9,6 menos 35 de tempo de contribuição, vai dar 61 anos para o homem. Depois ela vai ter a progressão. Olha a tabela aqui, ó. 2020, o homem vai para 9,7, a mulher vai para 8,7. 2021, o homem vai para 9,8, a mulher vai para 8,8. 2022, o homem vai para 9,9, a mulher 8,9.
2023 o homem chega a 100 pontos, a mulher 90. 2024 o homem 101, a mulher 91. 2025 o homem 102, a mulher 92. Vejam que o homem chega no ápice de 105 pontos em 2028. A mulher, ela continua progredindo até 2033. Ela só chega no ápice em 2033. E aí, meus amigos, minhas amigas, a pontuação já fica muito alta. Veremos nesta e nas demais regras de transição que a grande utilidade é para quem implementa logo nos primeiros anos os requisitos. Sabe por quê, gente? Quando você pega a pontuação 105 do homem, se esse homem tiver 35 anos de tempo de contribuição, ele vai ter que ter 70 de idade para chegar no 105. Se essa mulher tem 30 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que ter 70 de idade para chegar no 100. E aí a pontuação fica praticamente inviável, a não ser que a pessoa tenha muito tempo de contribuição. E aí nós temos que sempre amoldar a regra transitória ao caso concreto. Pegar a situação fática de idade, tempo de contribuição e o tempo de serviço público efetivo 20 anos e 5 no cargo e sair enquadrando nas regras de transição para ver se esta é a melhor regra de transição ou não para o servidor federal, já que teremos mais de uma regra de transição conforme pontuei. Não é possível apontar abstratamente a melhor regra de transição. Tudo vai depender do enquadramento no respectivo caso concreto. Essa é a regra de transição que nós temos para os servidores, digamos assim, comuns, que não são professores, dentro do artigo 4º da emenda 103 de 2019. Para o professor, nós temos um regramento mais favorável para o professor do ensino básico, respeitando uma tradição no ordenamento jurídico brasileiro de ter regras diferenciadas para o professor do ensino infantil, fundamental e médio, tanto no regime próprio quanto no regime geral de previdência social. O parágrafo 4º traz o regramento diferenciado para os professores do ensino básico. Para o titular do cargo de professor, que comprovar exclusivamente, tem que ser só no ensino básico, tá? Exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, os requisitos tanto da idade quanto do tempo de contribuição serão: lembrando que só professor do ensino básico universitário não tem direito e que tem que ter o tempo de contribuição nessa condição. E que a Lei 11.301 admite, se for professor de carreira do ensino infantil, fundamental e médio, contar para esta redução o período da direção escolar, da coordenação e do assessoramento pedagógico. Lei 11.301 de 2006, ADI 3772. No caso do homem, a idade cai para 56 anos. No caso da mulher, cai para 51 anos. Redução de 5 anos, porque nós vimos lá que o servidor federal comum parte do 61 para o homem e do 56 para a mulher, que caiu 5 anos. O tempo de contribuição também caiu 5 anos. A mulher caiu de 30 para 25, o homem caiu de 35 para 30. Agora, essa idade, tal qual acontecem lá do servidor federal comum, ela vai acrescer um ano em 2022. Então, a idade de 56 anos para o professor servidor federal e 51 para a professora é somente para aqueles que implementarem os requisitos até 31 de dezembro de 2021. Porque quem não implementar, a idade sobe um ano. Pois a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade passa para a mulher de 51 para 52 anos, ao passo que do homem passa de 56 para 57 anos. Mas, além dessa idade do tempo de contribuição, teremos também uma pontuação, que vai partir de 81 mulher, 91 para o homem, e que vai ter uma progressão, até chegar a 92 para a mulher e 100 para o homem. Trata-se da pontuação do parágrafo 5º. O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso 5 do caput para as pessoas de que trata o parágrafo 4º, professores do ensino básico, incluídas frações, tá? Isso é importante. No sistema de pontuação, inclui fração. Se, por exemplo, é 30 anos e meio, esse meio reduz metade de um ano na idade.
Então, o cálculo de frações é considerado em todo o sistema de pontuação, quer no regime geral, quer no regime próprio, dentro da emenda constitucional 103 de 2019. Será de 81 pontos para a mulher e 91 para o homem. Começa assim. Agora, a regra 81 professoras, 91 professores, é só para quem implementar os requisitos até 31 de dezembro de 2019. Porque teremos uma progressão a partir de 1º de janeiro de 2020. Será crescido 1 ponto a cada ano, a contar de 2020. As mulheres pararão em 92 pontos. Os homens pararão em 100 pontos. Ok? Nós temos aqui esta tabelinha de progressão que nós fizemos. Para quem implementar os requisitos até o final deste ano de 2019, mulher 8.1, homem 9.1. O homem progride e ele chega em 100 pontos em 2028. A mulher progride, ela chega em 92 pontos somente em 2030. No meu livro de reforma previdenciária comentada, eu apontei uma incongruência que, na minha santa inocência, eu achava que era um erro material, mas que passou no Senado e parece que a intenção era essa mesmo. Qual foi a incongruência que eu achei? Voltando para o servidor comum, você pega um homem aqui, ó, 61 com 35 vai dar 9,6. E aí a tabela desse homem comum parte do 9,6. Quando você chega no professor, é pior. Você pega um professor homem, você pega 30 anos de contribuição e 56 de idade, dá 8,6. Mas a tabelinha dele, meus amigos, minhas amigas, não parte de 8,6, parte de 9,1. Estudando a PEC ainda na Câmara, eu falei, isso é erro material. Se o servidor comum, a tabela de pontuação começa com a idade e tempo de contribuição, porque o professor tem que ter 5 pontos a mais. Passou no Senado e tudo indica que não foi erro, coisa nenhuma, que a intenção era de fato endurecer para o professor. Eu botei no meu livro, reproduzi aqui na minha santa inocência, ao que parece há um erro material na regra dos professores federais. Isso porque, somando a idade com o tempo de contribuição, chegamos em 86 pontos para os homens e 76 para mulheres. No entanto, a tabela parte 91 pontos para os homens e 81 para a mulher, com excedente de 5 pontos para ambos. E isso não foi corrigido, passou assim, e me parece que o erro material foi a minha ideia de boa-fé. O erro material foi meio, e parece que não foi erro material, coisíssima nenhuma, não se justifica, é desproporcional. Se no servidor comum soma idade e tempo de contribuição para começar a pontuação, eu acho que o professor do ensino básico deveria ser da mesma forma. Esse é o regramento de transição, a gente ainda está falando só dos requisitos, vou falar da renda já já, do artigo 4º da emenda 103 para servidores federais comuns e para professores. Bom, professor, eu entendi já o sistema de pontuação, a progressão, a idade mínima sobe 1 ano a partir de 2022, mas qual vai ser a renda? Aqui nós temos que diferenciar aqueles que entraram até 2003. Inclusive, no meu caso, eu sou de 6 de maio de 2003, tomei posse como procurador federal em Belém do Pará, lá na Procuradoria do IBAMA. Para quem entrou até 2003, mantendo-se a sistemática anterior, que existia a regra de transição para integralidade. O que era a integralidade? O que é a integralidade em regra de transição? A integralidade é algo que foi extinto pela emenda 41 de 2003. Então, a primeira premissa é essa. Todos os servidores impulsados no serviço público efetivo, a partir de 1/1 de 2004, não têm direito à integralidade. Tem que fazer a média para chegar no cálculo dos proventos de aposentadoria. Para quem entrou até 31/12 de 2003, é meu caso, eu sou de maio de 2003, é possível se aposentar com integralidade. A emenda 103, embora tenha modificado os requisitos, manteve regras de integralidade para quem entrou até o final de 2003. A integralidade consiste em ter como renda de aposentadoria o último salário. Você ganha R$15.000, você vai aposentar com R$15.000. Evidentemente, como isso é mais vantajoso, porque afasta a média de remunerações, aqui a emenda criou requisitos adicionais para que os servidores que ingressaram no serviço público até o final de 2003 gozem desta regra de transição com o requisito da integralidade. Isso está no parágrafo 6º.
Os proventos das aposentadorias, nos termos do disposto nesse artigo, corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público efetivo em que se der a aposentadoria, a chamada integralidade, observado o parágrafo 8, para o servidor que tem ingressado no serviço público até 31/12/2003 e que não tenha feito a opção para o regime de previdência complementar. No entanto, quem preencheu os requisitos e não optou pela previdência complementar e que ingressou no serviço público até o final do ano de 2003, para ter direito à integralidade, ou seja, se aposentar com o último salário, deverá ter regras adicionais. O servidor federal comum que não é professor, a mulher tem que ter pelo menos 62 de idade e o homem pelo menos 65 de idade, ou seja, anos a mais. A regra prevê 6156 e depois de 2022, 6257. Aqui é mais. O servidor federal que entrou até 2003 e não optou pelo regime da Previdência Complementar, que limita o teto do INSS, ele vai ter que ter mais anos. O homem não vai ter que ter 61, 62, vai ter que ter 65, além dos requisitos anteriores. A mulher não vai ter que ter 56, 57, vai ter que ter 62. E no caso de professor, a idade mínima de 57 para a mulher e 60 para o homem. Meu caso, eu sou procurador federal, ocupo o cargo desde 2003, quando eu tinha 23 anos, mas eu tenho 3 anos do regime geral. Então, para eu entrar aqui nessa transitória, se eu estiver vivo, eu vou ter que ter 65 de idade. Quando eu tiver 65, eu vou ter 45 anos de tempo de contribuição, se Deus não quiser me levar antes, porque é sempre Ele que decide sempre. Ok? O inciso 2, ao valor apurado na forma da lei para o servidor não completado do inciso 1. Aqui é para o servidor que entrou a partir de 2004, tá? O inciso 1 não se aplica aos servidores que entraram a partir de 2004. Ou então, o inciso 2 se aplica para o servidor que entrou antes de 2003, mas que não preencheu o requisito de idade. Então, é possível aplicar o inciso 2 ao servidor que entrou até 2003, desde que ele não tenha realizado o requisito da idade. Então, servidores federais que ingressaram no serviço público a partir de 2004, ou os antigos que não chegaram nessa idade mínima, nós vamos calcular os proventos de aposentadoria nessa regra de transição com base no sistema de progressão do artigo 26 da emenda. Eu cortei a parte antes dos 25 anos, porque só parte de 25 anos, que é o tempo de contribuição da mulher professora. Aqui é aquela média, 60% mais 2% a cada ano de contribuição, que parte de 20 anos. Só que aqui, das regras que nós vimos, o homem comum é 35 anos, homem 30 mulher, o menor tempo de contribuição. O professor do ensino básico, homem 30, professora 25. Então eu cortei as faixas de cima. Então, por exemplo, um homem servidor comum tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. A mulher professora, pelo menos 25. O homem professor, pelo menos 30. A mulher servidora comum, pelo menos 30. Todos eles, meus amigos, só vão chegar a 100% com 40 anos de contribuição. Lembrando aos senhores que essa média do artigo 26, que eu já expliquei anteriormente, o curso é uma progressão. O curso é necessário ter visto a aula anterior como condição de procedibilidade e bom entendimento para a aula futura. Então, essa média aqui é de todas as remunerações do servidor ou salário de contribuição, se ele trouxe tempo do regime geral, o que pode ser ruim, porque baixa a média. Essa é a média de todas as remunerações do serviço público, ou se hoje houve contagem recíproca, do salário de contribuição que vieram do regime geral, de julho de 94 para cá. Pega tudo, todas as remunerações, salário de contribuição no plano real, corrige pelo índice legal que é o INPC e faz a média de todas elas. Se tiver 40 anos de contribuição, 100% da média. Porque com 100% chama proventos integrais. Qual é a diferença de integralidade com proventos integrais? Integralidade é ter como aposentadoria o último salário. Ganha 15 mil, aposenta com 15 mil. Proventos integrais é aplicar 100% da média. Às vezes o cara ganha 15 mil, mas quando faz a média porque ele ganhava menos, ou ele todo o tempo do regime geral, dá 12. Aí aplica 100% de 12 proventos integrais, mas ele ganhava 15 mil, vai aposentar com 12. Proventos integrais, portanto, é 100% da média. Integralidade é a aposentadoria ser o valor do último salário, só é possível para quem entrou, quem foi empossado no serviço público até 31/12/2003. Vocês entenderam? Agora,
Para quem tem mais de 40 anos de tempo de contribuição, eu estou chamando isso de proventos ultra integrais. Isso não existia antes da emenda 103. No meu caso, quando eu tiver 65, eu vou ter 45 anos de tempo de contribuição, por exemplo. Aí quando você acresce 2%, 41 anos, 102%, 42 anos de tempo de contribuição, 104, 43, 106, 44, 108 e 45, 110. Eu com 65 anos, se estiver vivo, estiver no serviço público ainda, é 110% da média. E aí pode ficar até algo mais favorável, porque eu defendo que agora não limita mais a remuneração do cargo. Com o advento da emenda 103, agora o teto é o teto do INSS que se aplica aos novos servidores. Aquela questão de que o teto da aposentadoria era a remuneração do cargo, não existe mais dentro do texto do artigo 40 da Constituição. A meu ver, se esse 110% der mais do que o meu salário, eu tenho direito a abdicar a integralidade e adotar essa regra do inciso 2. Ok? Bom, os proventos de aposentadorias concedidos no termo deste artigo não serão inferiores ao valor do artigo 201, parágrafo 2, que é um salário mínimo, tá? A aposentadoria não pode ser menor que o salário mínimo. E serão reajustados de acordo com o disposto no artigo 7º da emenda 41, se concedidas nos termos do inciso 1, que é a chamada paridade. Quem se aposentar, meus amigos, minhas amigas, com integralidade, vai ter direito à paridade, também chamado de reajuste paritário. O que é isso? É ter o mesmo reajuste do servidor ativo da carreira que pertencia na mesma data. O que hoje é uma fria. Por quê? Porque o servidor está na época de congelamento, fica 3 anos congelado, você não tem nada. É por isso que talvez seja melhor aposentar no inciso 2 com a média e com o índice legal, que é o que eu penso fazer no futuro. Embora eu não esteja pensando nisso, porque eu tenho 40 anos de idade, ainda vou pegar mais umas 2 reformas pela frente. Então, quem aposentar com integralidade pega reajuste paritário, não aplica o INPC. Aplica o mesmo coeficiente de reajuste do salário da carreira que pertencia. Se o salário aumentou 30%, dá 30%. Se o salário está congelado há 5 anos com 0, aplica 0. Não tem nada, é por isso que é uma faca de 2 gumes. Nos demais casos, há exemplo de quem entrou a partir de 2004, e aqui parece que o inciso 2 é melhor na situação de crise, nos termos estabelecidos para o regime geral, ou seja, aplicação do INPC, artigo 41-A da Lei 8.213. Então, média, que é o caso do parágrafo 6º, inciso 2, média, aplicando o coeficiente, tá? E depois reajusta pelo INPC. Inciso 1, integralidade, aposenta com o último salário, mais reajuste paritário. Ok? Bom, para as carreiras que recebem subsídio, como a minha, a AGU, Defensoria da União, juízes federais, procuradores da República, delegados da Polícia Federal, recebe subsídio parcela única. A integralidade é, o subsídio é de 10, 12, 20 mil, vai aposentar com isso para esses servidores antigos antes da Previdência Complementar. Mas tem carreiras que têm remunerações que são variáveis por produtividade, por carga horária. Nesse caso, o critério de integralidade deverá observar ao parágrafo 8º desse artigo da emenda 103. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no inciso 1 do parágrafo 6º, que é a questão da integralidade, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidas em lei, acrescidas dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios. Se o cargo estiver sujeito a variações de carga horária, é aquela pessoa, aquele servidor federal que ganha variado de acordo com a carga horária. Existe esse tipo de carreira. O valor das rubricas que reflete essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo, em que se deu a aposentadoria, mas a gente vai ter que fazer a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição contínuos ou intercalados em relação ao tempo total da aposentadoria. O cidadão oscila, tem mês que ganha 5 mil, tem mês que ganha 8, que é pela carga horária, vai ter que fazer a média disso aí para chegar na integralidade. E o segundo caso,
Se as vantagens permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a desempenho, produtividade ou situação similar, é aquela carreira que tem uma gratificação de produtividade. No mês arrecadou, dá 3 mil, no outro dá 5 mil, e aí muda a remuneração por gratificação de produtividade. Como é que vai calcular a integralidade? Nesse caso, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completo de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria, ou se inferior ao tempo total da percepção da vantagem. Da mesma forma, vai ter que fazer a média para quem tem remuneração variável em decorrência de produtividade, por exemplo. Conforme falei, nenhuma dessas regras de transição, a princípio, aplicar-se-ão a servidores dos estados, DF e dos municípios. Porque tanto as regras permanentes de aposentação e pensão por morte, quanto as regras transitórias, não têm aplicação imediata da emenda 103 de 2019 a servidores federais, estaduais e municipais. Porque depende de incorporação na legislação local. Por exemplo, a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a emenda 103, exige alteração na Constituição do Estado e na lei orgânica do município. A aposentadoria por incapacidade permanente e pensão por morte exige lei ordinária do Estado e do município. A aposentadoria do professor exige lei complementar do Estado e do município. O parágrafo 9º, para não deixar nenhuma dúvida, tem isso. Aplica-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do DF e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data em vigor desta emenda constitucional, enquanto não houver alteração na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. E esse parágrafo 9º também se aplica às regras de aposentadoria especial, conforme já falamos lá atrás. As regras de aposentadoria especial, como atividade de segurança pública, atividade de risco deficientes, mantém-se o regramento anterior para estados, DF e municípios. Essa foi a primeira regra de transição. Vou seguir com outra regra de transição para os servidores federais, a regra de transição do artigo 20, na próxima aula. Um abraço para vocês e até lá!